E aí, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Tranquilo? Professor Vitor aqui, em mais uma aula de língua portuguesa aqui, referente ao nosso conteúdo, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí, vocês já estão vendo na tela, sobre o conto psicológico, certo? Pode deixar que não vai ser terapia para ninguém, não, tá? Mas todo mundo ouve a palavra psicológico, psicologia, e já fica meio assim, né? O nome, a nomenclatura aqui desse tipo de conto é bem adequada mesmo. Lembrando que é o seguinte, o conto, tá? Todo mundo lembrando que o conto é um tipo de narrativa, ou seja, é uma modalidade, é uma formatação de história. A gente vai contar uma história e essa história ela pode ser uma novela, um conto, uma narrativa simples, entendeu? Né? Um romance. Então, nesse caso aqui, a gente vai falar de conto psicológico, tá? Lembrando que conto é uma história, né? Ele é igual a um romance, só que é o seguinte, isso aí não estou falando de romance, gente, por favor, eu já falei desse conceito na sala com vocês. É, no caso de romance, tá, que a gente está falando, não tem nada a ver com sentimento. Romance é aí o conceito teórico da palavra em literatura, tá? Então, romance em literatura significa história longa, história comprida e longa, cheia de detalhes, e por isso fica uma história muito extensa. Então, pensem que o conto é uma potencialização do romance, ou seja, acontece quando tudo que você diria num romance de 500 páginas, no contos, fazendo um conto sobre esse mesmo assunto, com os mesmos personagens, enfim, sobre essa mesma história, no conto você contaria essa história em 10 páginas, certo? Ou seja, as coisas acontecem muito mais rápido, é potencializado, tem o mesmo conteúdo que tem lá no romance, no entanto, num espaço muito menor de texto. Isso é o conto. E aí existem, gente, basicamente dois tipos de conto. O conto cronológico e esse aqui que é o conto psicológico. Vitor, lembra lá, você já falou disso de cronológico com a gente? Pois é, gente, cronológico vem de cronos, que significa tempo, beleza? Desculpa aqui a tosse. E quando a gente tem, então, o tempo, um conto, aliás, cronológico, é um conto, uma história normal em que o tempo da história, que é um dos elementos da narrativa, lembra disso aí, e, portanto, sendo um dos elementos da narrativa, ele estará em todas as narrativas, tá? O tempo, no conto cronológico, ele transcorre normalmente dias, meses e anos e tal. Agora, aqui no conto psicológico, essa é a principal questão que a gente tem que analisar. No conto psicológico, ocorre como se fosse um sonho. Não tem quando você está sonhando, aí você está no supermercado, de repente está voando num avião, logo em seguida, tá? Então, acontece mais ou menos assim, tá? Porque segue uma ordem mental, não uma ordem normal das coisas, assim, dos acontecimentos. Ok? Nós vamos ver isso então. Vamos falar de alguns tópicos aqui então, para matar isso aqui, para finalizar isso aqui, tá? Para depois nós seguirmos para nossa atividade, beleza? Primeiro tópico então vai ser o seguinte, aí ó. A narrativa de um conto psicológico pode ser apresentada em primeira, no caso é primeira, né? Ali tá masculino, gente, porque eu copiei do jeitinho que tava lá, mas é primeira ou terceira pessoa, tá? Então, quando a gente fala aí de primeira ou terceira pessoa, lembra, por favor, lá de pessoas do discurso. Tem aí no YouTube, vai lá, certo? Pesquisa, vai sempre ao encontro daquilo que eu passo para vocês. Sempre vocês têm que consultar mais de uma fonte de conhecimento para que o seu conhecimento ele fique realmente estruturado, com uma base boa, tá? Então, ó, o narrador colocará em primeiro plano o universo íntimo dos personagens, ou seja, é como se o narrador invadisse o pensamento dos personagens e ali ele caminha de forma não linear, ou seja, como se fosse um sonho, uma coisa onírica, né, que a gente fala. Beleza? Segundo tópico aqui, as ações externas, ou seja, o que acontece do lado de fora, no mundo externo, às vezes fala de uma coisa simples, uma chuva, um carro que está passando, uma pessoa andando, aquilo ali é como se fosse um recurso, como se fosse assim, vamos dizer, um pretexto para fazer uma conexão com a mente da personagem, em relação ao que a personagem está pensando, sentindo e tal. Então, o conto psicológico é um encontro íntimo ali do narrador, muitas vezes o escritor, né, com o leitor,
tá? Ó, então, as ações externas são apenas o acesso para algo que está escondido embaixo delas, ou seja, dentro da mente. É bem legal, gente. Bem interessante isso aí. Terceiro tópico, são só 4, tá? Só essa telazinha aqui. Então, ó, é comum nesse gênero o uso de tempo psicológico, que não está submetido à duração real dos fatos narrados, tá vendo, gente? Então, não tem nada a ver com a coisa real. Por exemplo, se você está almoçando e esse almoço normalmente dura 20 minutos, tá? Num conto de tempo psicológico, esse almoço ele pode durar o livro inteiro, tá? O conto inteiro. Tudo pode acontecer no pensamento que a pessoa teve ao longo do almoço, ou então pode durar 2 segundos. Então, isso não é padronizado dentro do conto psicológico, assim como qualquer narrativa psicológica, tá? Em que o tempo é psicológico. Beleza? Isso que é interessante. Se você notou isso, você já pode falar que aquilo é um conto psicológico. E por último aqui, ó, a linguagem procura reproduzir de algum modo a interioridade. Gente, interioridade vem de quê? Interior, ou seja, colocar para fora muitas vezes uma angústia do narrador que representa ali a figura do autor, né? Colocar para fora uma angústia, um pensamento, uma busca que a pessoa tem, tá vendo, ó? Isso pode ser feito, por exemplo, com o uso de linguagem figurada. Todo mundo lembra que linguagem figurada é aquela não real. Então, Vitor, então quer dizer que no conto psicológico eu vou encontrar assim muita linguagem figurada, coisas que não são reais. Exatamente. O conto psicológico está recheado desse tipo de linguagem. Então, você não pode ler como um leitor ingênuo, porque senão você vai falar assim, isso é coisa de maluco, não vou ler e tal. Mas nada disso. É muito fantástico aí o que acontece num conto psicológico, as conexões mentais aí que a pessoa expõe, né, no seu texto. Ok, gente? Então, por favor, complementem esse vídeo aqui, essa explicação, com o que está escrito na apostila de vocês, tá? Complementem também com outros vídeos que vão falar sobre conto psicológico, que tem um monte no YouTube, tá? Vejam lá os que vocês mais gostarem, analisem lá, sempre complementando aí para vocês alcançarem, né, na verdade, o nosso objetivo, que é o quê? Fazer com que a aprendizagem de vocês seja bem embasada, bem sedimentada, tá? Ali, porque vocês aprendam de verdade. Então, fiquem com Deus, uma boa aprendizagem para vocês, que vocês façam atividade aí, tá? E tudo de bom, e até a próxima aula.